vamos meditar na palavra de Deus, nesse culto de oração. E o tema que caiu para essa noite, nós estamos em uma série de mensagens na carta de Tiago, e temos falado que a carta de Tiago é uma carta para vivermos a vida cristã na prática. E essa carta ela tem apenas 5 capítulos, mas tem uma infinidade de mensagens que nós podemos extrair dessa carta. E nós começamos já faz algum tempo, meditando desde o começo da carta, no capítulo 1. E hoje estamos chegando no final da carta de Tiago, lá no capítulo 5, versículos 13 a 18. Você pode abrir a sua Bíblia aí comigo. Vamos meditar aqui no que Deus tem para falar para cada um de nós, nesse texto de Tiago 5, dos versos 13 a 18. Os irmãos podem acompanhar aí na projeção ou na sua Bíblia. O texto diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Vamos mais uma vez orar? Pai, te agradecemos pela tua palavra que acabamos de ler. Meu Deus, que nesse texto que nós acabamos de ler possamos tirar lições para as nossas vidas, como igreja, como servos do Senhor, ó Deus, que possamos colocar em prática o seu ensinamento. Deus, abençoe esse momento de meditação na sua palavra. Nós te agradecemos e pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém? O tema da mensagem dessa noite é orar com ação. Oração. Dá para dividir essa palavra em duas: orar com ação. E nesse texto aqui de Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 12, ele escreve as últimas recomendações dele, vai até o versículo 20. Na próxima mensagem, na quinta-feira que vem, se Deus permitir, nós falaremos sobre os 2 últimos versículos de Tiago. E aqui no versículo 12, ele fala que acima de tudo, ele diz assim: acima de tudo, ou sobre tudo, nós não devemos jurar, diz ali o texto, nem pelo céu, nem pela terra. Nós falamos sobre isso na semana passada, sobre esse assunto. Deve ser a nossa palavra sim, sim, não, não. Até Jesus Cristo fala que o que passar disso vem do maligno. Acima de tudo isso, não devemos jurar. Aí nós podemos pensar também dentro do que ele falou desde o começo do capítulo. Ele diz: acima de tudo, não podemos jurar que nós vamos nos manter firmes diante da provação. Você pode fazer muitas promessas, a sua palavra tem que ser sim ou não. Eu vou permanecer firme, não preciso jurar por Deus, nem jurar pela minha mãe, eu vou permanecer firme. Não podemos jurar também em saber onde buscar a sabedoria que vem de alto, em suportar com perseverança as provações. São tudo isso que nós falamos nas mensagens anteriores. Então Tiago está dizendo, acima de tudo, ou sobre tudo isso que eu já escrevi a vocês: porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, diz o versículo 12. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não caíres em juízo. Então essa é a primeira recomendação de Tiago. De forma resumida, é na verdade uma recomendação que Jesus Cristo fez lá em Mateus 5, 33 a 37. Então, resumindo esse primeiro versículo 12, o que Tiago quis dizer e o que Cristo quis falar também é que não devemos usar de juramento para colocar peso na nossa palavra. Temos que falar algo e cumprir aquilo que nós estamos falando. Isso é o que diz o versículo 12. E agora nós estamos entrando do versículo 13 a 18. E nesse texto aqui nós podemos dizer assim: sobre tudo isso, os versículos 13 e 18,
Tiago nos recomenda a prática da oração. Orar com ação. Por 7 vezes ele usa esse texto, e dentro dessas 7 vezes ele usa também a palavra, algumas lições para nossas vidas. Ele usa a palavra oração por 7 vezes desse texto, e por 7 vezes nós temos também algumas aplicações aqui. A oração, a primeira aplicação que nós temos dentro dessa mensagem, que a oração é uma válvula de escape para o sofrimento e a aflição. Diz ali no versículo 13: está alguém entre vós sofrendo, faça o quê? Oração. Está alguém alegre, cante louvores. O que é mais fácil para nós? Estar orando e a uma pessoa que está sofrendo, ou estar alegre com alguém que está alegre? Ou nos alegrar com alguém que está alegre? Com certeza, mais fácil é você se alegrar do que se alegra. Porque geralmente quando alguém está sofrendo, muitas vezes a gente não quer estar ali presente com aquela pessoa. Então, quando o texto fala, a oração é uma válvula de escape para o sofrimento e a aflição, e quando estamos sofrendo ou passando por dificuldade, temos que orar. A oração, conforme nós acabamos de cantar, acalma o nosso coração. Acalma o nosso coração quando nós buscamos a Deus em oração. Isso é muito mais fácil, buscarmos a oração. O texto de Romanos 12, 15 diz: devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas nesse texto de Tiago, nós podemos encontrar: se está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Primeira lição que eu aprendo dentro desse texto. A segunda lição que nós aprendemos também é que a oração é o primeiro recurso que devemos buscar em caso de enfermidade ou aflição. Aí começa o texto dizendo assim: está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Nesse texto aqui nós temos algo muito interessante e importante. Se está alguém entre vós doente, chame, ou seja, avise a igreja que você está doente. Se a pessoa não pode ir até a igreja deve ir até essa pessoa. O que muitas vezes acontece é que as pessoas não compartilham a enfermidade. Fiquei sabendo algumas semanas atrás que o nosso irmão Valdemir estava internado, e eu fiquei sabendo no sábado, mas ele já estava internado desde quinta-feira. E só no sábado alguém por um acaso falou com o pastor: pastor, já está sabendo que o irmão Valdemir está internado? Eu falei: não. Quando ele foi internado? Quinta-feira. Então depois, tem pessoas que passam às vezes semanas enfermas em casa, doentes, mas não avisam. Antigamente era muito difícil saber quando alguém estava enfermo. Você tinha que mandar uma carta ou visitar a pessoa, não tinha telefone na época, né? Hoje tem muitos meios de você saber. Então às vezes as pessoas reclamam porque não é visitado, porque não foi lembrado, mas é importante lembrar que esse texto diz que está alguém entre vós doente, chame. Se você não pode vir à igreja, chame para que a igreja vá até você. Então o compartilhamento é a única forma de sabermos da necessidade da oração. Quando a pessoa não pode vir à igreja, a igreja deve ir até essa pessoa. A visita aos enfermos é de grande importância aqui na terra. Tanto é importante que fará uma grande diferença lá no céu. Olha o que diz Mateus capítulo 25, 36, onde Jesus Cristo fala que no dia do juízo, no dia final, ele diz o seguinte: estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste me ver. Ou seja, foste ver-me. Então ele está falando que isso faz diferença também lá na glória. Então se você sabe que alguém está enfermo, está doente, faça visita, busque atender. Eu até sinto no coração peso quando não consigo visitar alguém que está enfermo. Recentemente a Claudinha mandou uma mensagem para mim de uma senhora que estava enferma no hospital, ainda está, não sei, porque eu não pude visitá-la. Lá no hospital evangélico, teve a queimadura. Você teve alguma notícia dela? Ela disse que estava melhor, estava melhorando, estava andando, tudo comendo bem, tudo estava melhor, mas era para continuar orando. Então, isso é muito importante também entender, porque não só a oração, nós temos que fazer também a ação. Tem uma história aqui de um rei chamado Ezequias, lá em 2 Reis capítulo 20, versículo 1 a 7, que ele estava muito enfermo. Você consegue colocar a projeção para nós, Kevin? 2 de Reis capítulo 20,
versículo 1 a 7, fala que ele estava enfermo e a enfermidade dele era para a morte. Diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Já estava determinado por Deus a morte do rei Ezequias? Olhando para esse texto, o que você entende? Estava determinada a morte dele? Estava determinada. Mas nós sabemos que a oração muda os desígnios de Deus, muda aquilo que Deus determinou, porque ela chega no céu e Deus ouve o nosso clamor, e Ele pode mudar a sentença que Ele havia nos dado. E olha só o que acontece a partir do versículo seguinte: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da porta central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Deus ouviu a oração do rei. E continua: eis que eu te curarei. Olha a promessa de Deus: eu te curarei, diz ali o texto. Ao terceiro dia subirá à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias quantos anos? 15 anos. E das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti e essa cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então, o que está falando aqui é que Ezequias estava com a sentença determinada, decretada por Deus. Ele iria morrer naqueles dias, tinha que colocar a casa em ordem, mas Deus acrescentou para ele 15 anos de vida. Ali no versículo seguinte, disse mais Isaías: tomai. No versículo 7, aqui está a chave desse ponto da mensagem. A oração é o primeiro recurso a ser buscado, mas não o único. Por quê? Porque o texto diz ali: disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. O que nós entendemos? Ele orou antes, mas foi preciso remédio. Tem pessoas que falam: eu orei, Deus me curou, vou parar com todo o remédio que o médico receitou. É certo isso? Não é certo, porque a Bíblia fala que Deus usa médicos, usa medicina, usa medicação para poder curar. Então diz que ele orou, Deus ouviu e falou: eu vou te curar. Mas você precisa usar, o texto fala ali, usar o quê? Pasta de figos, era algo medicinal, tomaram e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Então não podemos dizer que somente a oração, temos que orar com ação. Quando você vai no médico, você pega a receita médica, você passa na farmácia, compra um remédio, vai para casa e guarda o remédio, você toma um remédio. Quantos tomam remédio aqui? Muitos de nós tomamos remédio. Faz parte. E olha, uma grande verdade, muitos de nós vamos partir para a glória tomando remédio. Deus não vai nos curar dessa enfermidade que nós temos muitas vezes. Porque Deus, Ele nos dá a maior cura que precisamos, que é a cura da alma. É a liberdade que temos em Cristo. Temos sim que tomar cuidado da nossa saúde, mas sabemos que um dia nós vamos partir desse mundo. Mas a cura que Ele nos dá é a cura da alma principal, porque Paulo, o servo Paulo, ele estava doente, enfermo, e por 3 vezes ele orou pedindo a cura para Deus. E o que Cristo respondeu para ele? A minha graça te basta. O que nós temos maior de Deus, o melhor que temos de Deus é a graça dele. É a graça dele que nos basta. Então nós temos aqui, a oração é o primeiro recurso a ser buscado, mas não o único. A oração, eu coloquei aqui na mensagem, é o primeiro recurso a ser buscado, e é o mais confiável. E temos aqui um outro texto também, que fala sobre a doença do rei Asa, lá em 2 Crônicas 16, versículo 12 e 13. Olha só o que diz ali, 2 Crônicas 16, 12 e 13. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. E a sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. É isso que está dizendo a sua Bíblia?
Então ele estava ali no 39º ano, ou seja, 39 anos do seu reinado. Ele caiu doente dos pés e a sua doença era extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Descansou Asa com seus pais, morreu no 41º ano do seu reinado. Vamos fazer um cálculo aqui. 39º ano e 41º. Quantos anos foi de doença, de enfermidade? Alguém pode fazer o cálculo aí, não? 41º para 39º. 2 anos. Ele caiu enfermo e não recorreu ao Senhor em 2 anos. O que acontece? Ele não orou, não buscou o Senhor por 2 anos. Mas sim, diz o versículo 39, o versículo 12, volta um pouquinho lá. Ele confiou no quê? Somente nos médicos. Nós temos que orar, conforme eu falei aqui, a oração é o primeiro recurso a ser buscado. Mas é o mais confiável, porque quando você chega numa visita médica, uma visita a um paciente, uma pessoa que está internada, e ela chega lá e a pessoa fala, o médico disse que não tem mais esperança, não tem mais o que fazer, ele está me dando remédio paliativo. O que você vai dizer para ele? Pode morrer? Não. Quem vai dar a última palavra? Vamos orar. Lembra que eu compartilhei aqui? Eu tenho uma tia, essa tia, ela é chamada Florentina, e ela estava internada na época da pandemia. E os médicos já não tinham mais esperança para a vida dela, estava com 93 anos. Aí nós fomos lá orar, os filhos pediram para que eu fosse lá orar por ela, e oramos, o médico falou, volta para casa que só não tem mais o que fazer, no sentido, não tem mais o que tratar, vai somente para poder se despedir da família. Ela ficou viva mais 3 anos, em função da oração e da busca diante de Deus. Ela faleceu com 95 anos, porque a gente sabe que um dia nós vamos partir. O 95 já seria uma boa idade, né? Quem sabe eu chego lá no 95. Se não for pelando. Oi? Como diz aqui, se não for pelando, Então, só para entendermos, irmãos, dentro desse tema da mensagem, a oração, ela é o primeiro recurso a ser buscado. Mas não o único, temos que orar com ação. Mas também a oração é o primeiro recurso a ser buscado, mas é o mais confiável. Quem vai dar a última palavra é Deus, mesmo que não haja mais esperança. Creia no poder da oração. E também nós temos aqui o terceiro ponto da mensagem. A oração deve ser acompanhada pela fé, tanto de quem faz quanto de quem recebe. O texto fala, em oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. O que acontece nesse texto aqui é que quando você ora, você tem que ter fé de que aquela oração vai curar aquela pessoa, vai levantar aquela pessoa. Mas não só você, mas a pessoa também que está enferma tem que confiar no Senhor. Tem que crer no Senhor na sua enfermidade. E o texto fala também que se ele tiver cometido pecado, serão perdoados. Eu lembrei quando li esse texto, eu me lembrei do Salmo 32, verso 1 a 5. Quando Davi estava ali, sofrendo de uma enfermidade, sofrendo pelo seu pecado, ele diz assim, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, nós vamos até o versículo 5, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Olha só o que ele diz aqui, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. O que nós entendemos que quando a pessoa está em pecado, ele pode ficar com enfermidade. Ele tem enfermidade também, da alma e até mesmo física. Aí quando ele fala mais à frente, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então o que nós entendemos é que quando confessamos nosso pecado, Deus pode perdoar e nos curar também. Voltando lá para a projeção, a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Então a oração deve ser acompanhada
pela fé, tanto de quem faz quanto de quem recebe. Se você visita alguém, aquela pessoa está enferma ou está em pecado, ore por aquela pessoa, peça para que ela possa compartilhar, pois não? E nós não devemos só aplicar a oração quando nós estivermos enfermos também, na aflição. Isso mesmo, muito bem colocado, Paulo. Não só quando estivermos na aflição. A oração, ela nos ajuda a prevenir também até mesmo os problemas, né? Quando estivermos em tentação, nós vamos falar isso sobre na próxima mensagem, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Nos ajuda também a fortalecer, a manter-se firme na fé e também na palavra de Deus. A oração sem fé não alcança o céu, não alcança o coração de Deus. E o que é a fé? A fé é o interruptor da graça de Deus. É como essa luz aqui que está acesa. Essa luz é a graça. O interruptor é a fé. Se você não acionar o interruptor, a luz não vai acender. Mesma coisa a oração. Se você não orar com fé, aquela senhora que estava há 12 anos com fluxo de sangue, ela orava e buscava um momento de cura. E quando ela viu que Cristo ia passar, o que ela fez? Ela caminhou até Jesus Cristo e tocou nele pela fé. E no final, o que ele disse para ela? A tua fé te salvou. A tua fé te curou. Então nós temos essa grande verdade, irmãos. Vamos lá, caminhando aqui nessa mensagem. A quarta lição que aprendemos nesse texto de Tiago é que a oração e a confissão de pecados têm poder de curar. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Nós temos hoje, infelizmente, muitos relacionamentos, muitos casamentos, muitas pessoas vivendo enfermidade física por falta de confessar os pecados uns aos outros. Você já ouviu aquela frase que as pessoas disseram, mas eu não sou Deus para perdoar? Você tem que confessar o pecado um ao outro? Sim, temos que confessar. Porque o texto fala para seres o quê? Curados. Confessar, pois, os vossos pecados uns aos outros. E orai. Nós temos muitas pessoas enfermas fisicamente. Recentemente eu vi de uma senhora, membro da igreja, que o filho estava enfermo e ela falando assim, essa enfermidade dele é por conta do pecado que ele cometeu. Uma enfermidade da alma. Ele precisa pedir perdão, precisa se reconciliar. E já tivemos na igreja pessoas que cometeram pecado contra a igreja e foi até a igreja para pedir perdão porque estava vivendo uma vida de enfermidade. Então nós sabemos que tudo isso tem consequência, tudo é espiritual. Essa é a verdade que nós temos aqui também. Então confessai. A confissão de pecados e a oração tem um grande poder de curar não somente relacionamentos, mas também muitas enfermidades físicas e da alma. A quinta lição que aprendemos nesse texto de Tiago é que a oração ela deve ser reconhecida como uma ferramenta eficaz. Olha o que diz o versículo 16, na parte B. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Mas será que nós somos justos mesmo ou não? O que a Bíblia fala? Somos justos? Oi? Olha, está na ponta da língua. Não, justo nenhum sequer. Mas nós somos, quando nós olhamos para esse texto aqui, não significa que somos bonzinhos, perfeitos, somos justificados por Cristo. A Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer, mas fomos justificados. Quando Deus olha para nós lá do céu, Ele não vê uma pessoa perfeita, uma pessoa 100%, Ele vê uma pessoa justificada. Oração do justo, aquele que busca ter intimidade com Ele, mesmo com a nossa imperfeição, nós buscamos ter intimidade. Existe algum perfeito aqui entre nós? A Bíblia fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia, Isaías vai falar sobre isso. Então, nós temos que entender o que Deus fala, que temos que buscar a oração, porque ela tem eficácia, diz o texto ali, muito pode por sua eficácia. E a eficácia da oração não é em função do nosso mérito. A eficácia da oração é pelo mérito de Cristo. Abraão era uma pessoa perfeita? Não era perfeito, mas ele tinha intimidade com Deus? Tinha. E ele orou por Sodoma e Gomorra várias vezes. E ele disse, olha, Deus, lá em Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 22, ele começa a negociar com Deus. Deus, se em Sodoma tiver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade com 50 justos?
Aí Deus falou, não vou destruir, se tiver 50 justos, não vou destruir a cidade. Aí ele começou a falar, e se tiver 45, não vou destruir, se tiver 30, não vou destruir, se tiver 10, não vou destruir. Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Por quê? Por falta de justos. Então ele fala aqui que se tivesse pessoa, o que aconteceu é que somente 4 pessoas saíram daquela cidade de Sodoma e Gomorra, porque eram apenas as 4 pessoas. Mas nós sabemos aqui que o que Deus pede é que nós estejamos intercedendo. A oração, conforme diz, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Moisés era um outro também que tinha a sua imperfeição, mas tinha intimidade com Deus. E orava, intercedia pelo povo, intercedia por aquele povo rebelde. Em Ezequiel 22:30, você pode colocar para nós lá Ezequiel 22:30, na projeção, olha só o que diz: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, porém, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. O que seja, o que temos aprendido nesse versículo é que Deus buscou entre aquela nação uma pessoa que intercedesse, um justo, mas não encontrou. Ele buscou, mas não encontrou, ninguém achei. Então Deus busca hoje pessoas que foram justificadas por Cristo, pela graça de Cristo, e que intercedam pelos seus parentes, pelos seus entes queridos, pela nossa nação, pelo nosso bairro, pelos nossos governantes. É uma forma que temos de buscar o Senhor. Então Deus hoje procura pessoas justificadas pelo sangue de Cristo para orarem em favor da nossa nação e das pessoas que estão à nossa volta. Outra verdade também, quero concluir esse ponto da mensagem, é que a oração eficaz não está condicionada ao horário, ao lugar ou à posição do nosso corpo, mas sim com a intimidade do nosso coração a Deus. Porque muitas pessoas falam, vamos orar de madrugada, em que a fila é menor. Não. Qualquer horário é horário para orar. Qualquer momento é um momento para orar. E também a verdade é que não é o nosso mérito, é o mérito de Cristo que faz com que a oração seja eficaz. A 6ª lição, temos mais 2 ainda, que nós aprendemos na carta de Tiago, nesse texto, é que a oração não é um privilégio de poucos, mas está disponível a todos. Diz o versículo 17, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância. O que é instância? É com insistência, com perseverança, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. O que eu aprendo nesse texto aqui é que ele era um homem semelhante a nós, com fraquezas, com dificuldades, com medo, com ansiedade, mas ele teve um momento de intimidade com Deus e orou com fé, ou seja, com instância, e assim não choveu por 3 anos e 6 meses. Nós sabemos também que a oração abre as portas dos céus, move o coração de Deus, e essa é o que Deus pede que nós estejamos fazendo, buscando a Ele. Depois tem o texto também que fala, o último ponto da mensagem, versículo 18, a oração deve ser feita com perseverança. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Esse texto aqui nós encontramos lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 1. Você pode colocar para nós 18:1? Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Agora lá no versículo 41 a 44, então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Ele não podia ver a chuva, mas ele orou. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Eis que subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta, e assim por 7 vezes. Versículo 44. A 7ª vez,
A 7ª vez diz: eis que se levanta do mar uma nuvem, pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. Quantas vezes Elias orou? Quantas vezes? 7 vezes. Quantas vezes você tem orado por uma causa, por uma situação? Você tem sido perseverante nas suas orações? Tem pessoas que oram uma vez só e falam: não quero mais orar. Ora uma vez só, tem que orar sempre, perseverante. A Bíblia diz lá em Mateus 7: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Então nós sabemos que todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca acha. Então nós temos que fazer desse ponto da mensagem, a oração deve ser perseverante. Romanos 12:12, último texto da mensagem, diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Então nós temos um ciclo para completar e para fazer. O primeiro fala da alegria que devemos ter na esperança de Cristo, na paciência que devemos ter diante da tribulação, mas na oração jamais devemos desistir. Devemos orar sempre, porque a oração, ela acalma a nossa alma. A oração nos dá a paz que nós precisamos ter. Então, concluindo essa mensagem, irmãos, orar com ação sobre tudo que foi escrito nessa carta. Estamos indo para o final da carta. Assim como os leitores da carta de Tiago naquela época, a recomendação de Deus é que devemos orar, mas também agir. Diante do sofrimento de alguém, devemos orar. Se algum irmão está enfermo, sofrendo, ou se tivermos algum pecado, temos que colocar diante de Deus, confessar e pedir a Ele a cura e a proteção. Amém? Amém.